Voltamos. E voltamos com uma questão assim... Fico até emocionado do quão bonita é a questão. Lindíssima. Vocês sabiam que em português, o verbo vir possui o mesmo particípio e o mesmo gerúndio? Se você não sabia, você aprendeu agora, né? Já que essa questão, ela aborda esse assunto. Ela aborda a forma particípia e a forma gerúndia do verbo vir. Vamos lá. Quando ele diz assim, ó, o termo vindo corresponde ao gerúndio de vir e no texto indica um prolongamento de ação que trata a última oração do texto. Beleza. Realmente, vindo é gerúndio do verbo vir. Só que vindo também pode ser particípio do verbo vir. E aqui no trecho, ele não usou vindo como gerúndio, mas sim como particípio. Quer ver? Observem isso aqui. Se eu digo assim, ó, olha só. Eu, sei lá, ó, quer ver? Eu estou chegando do sul. Ó, chegando, notem que esse chegando é gerúndio. Se eu fosse trocar pelo verbo vir, como é que ficaria? Eu estou vindo do sul, beleza? Notem que esse vindo aqui é gerúndio, tá bom. E se eu dissesse assim, ó, chegado do sul, senti falta do frio. Reparem que agora, chegado do sul, olha, terminou em ado. Isso aqui é o quê? Particípio. Só que do verbo chegar, gente, que tem um particípio e um gerúndio diferentes. Agora, vamos colocar o verbo vir? Como é que você colocaria? Vindo, e não vindo, né? Vindo do sul, senti falta do frio. Senti falta, e minha letra tá um garrancho. Falta do frio. Ora, esse vindo aqui, pessoal, é a mesma coisa de chegado, ele é particípio, diferentemente desse vindo que é gerúndio, beleza? Vamos lá então, quando ele diz assim, ó, delicioso, nutritivo, blá, 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 blá. Vindo de fornecedores selecionados de Portugal e da Noruega, o bacalhau pode ser encontrado, ou seja, ele já veio, então isso aqui é particípio passado, logo o item é errado, não está no gerúndio, está no particípio, beleza? Vamos mais. O trecho assado, grelhado, ensopado na brasa ou em forma de bolinhos funciona como aposto de bacalhau. Bom, quem já está muito esperto aí fala assim, não pode... Porque aposto, ele tem função substantiva. Tem que ser substantivo ou pronome para substituir, para exercer papel de aposto. Assado, grelhado são adjetivos. Adjetivos não exercem papel de aposto, já que a função é substitutiva. Um aposto vai substituir um substantivo. Então, aqui já está errado por causa disso. Mas quer ver? Vamos lá, vamos ver aqui. Olha só. O bacalhau pode ser saboreado, a locução. Aí vem assado, grelhado, ensopado ou na brasa. Vocês concordam que assado, grelhado, ensopado na brasa refere-se a bacalhau, que é o sujeito? O que vai ser isso aqui então? Predicativo do sujeito. Logo, isso aqui, o item é errado, porque não é aposto, não é aposto. Aí alguém vai falar assim, mas cadê o verbo de ligação? Cadê o verbo de ligação? Já que ali o verbo é saborear na locução verbal, gente, nem sempre o verbo de ligação vai estar ali explícito numa oração em que haja um predicativo do sujeito. Se eu dissesse assim, por exemplo, ó, Joana, eu até brinco, né? Joana cozinhou o frango triste. Reparem que esse triste, ele se refere a Joana. É Joana que estava triste e Joana é o sujeito. Se Joana é o sujeito, esse triste vai ser então um predicativo do sujeito. Aí você fala, e o verbo de ligação, Ricardo? O verbo de ligação está ali implícito. É como se tivesse assim, ó. Joana cozinhava o frango e estava triste. E estava triste.
Por isso, Joana cozinhou o frango triste. Nem sempre que houver um predicativo do sujeito, vai haver um verbo de ligação ali, claro, na oração. Beleza. O emprego do modo imperativo no trecho venha é o modo imperativo, venha experimentar, porque o imperativo em português, né? Indica ordem, pedido, convite, solicitação. Venha experimentar essa iguaria. É característico da função conativa da linguagem típica do gênero propaganda. Gente, nós sabemos que, seguinte, quando você fala venha experimentar, você está focando a comunicação, né, no interlocutor. Nós temos aí 6 elementos da comunicação. 6. Quais são eles? Nós temos o emissor, nós temos o receptor, temos a mensagem, que é o principal elemento, temos o código, que vai codificar essa mensagem, temos o canal, que é por onde essa mensagem vai passar, e temos o contexto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. A cada um desses elementos corresponde uma figura, uma função da linguagem. Então, por exemplo, quando a mensagem ela está focada no emissor, falando do emissor, a gente diz que a função aqui é emotiva ou expressiva. As marcas são pessoais, de quem está falando. Quando a mensagem está focada no receptor, a gente diz que ela é apelativa ou conativa. E uma das marcas dela é justamente essa interlocução. Venha experimentar. Por isso o item é certíssimo. Olha aqui, função conativa. Quando ela está focada na mensagem, a gente diz que a função é poética, cheia de figuras de linguagem, e ligadas à estética da palavra. Quando ela está focada no código, que a mais linda delas é a metalinguística. Por exemplo, eu estou usando, Estou usando palavras para falar de palavras. Aqui é metalinguística. Sabe aqueles filmes a que você vai assistir e chega lá e vê assim, o filme, a história de um filme? Quando o filme fala do filme, a peça fala da peça, o teatro do teatro, sei lá, o pincel fala do pincel, a crônica fala da crônica, a gente diz que nós temos uma função metalinguística da linguagem. O canal, focado apenas a gente diz que a função fática, a função chama-se fática, que é só na abertura, manutenção do canal. A função fática, ela se mostra aquela conversa de elevador. E ela não está ligada, gente, a função fática não está ligada à comunicação, ela está ligada à ausência de comunicação. E o contexto a gente chama de função referencial, que é aquela focada no outro, é uma função informativa. Então estão aqui as 6 funções da linguagem, e a conativa é exatamente essa aqui, que é focada no interlocutor. Então venha estudar português. Função conativa, também chamada de apelativa. 19, questão 19. No trecho, em relação à expectativa de um importante comunicado, a retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo A prejudicaria a correção do texto. Vamos lá, mais uma vez. Em relação à expectativa, você concorda comigo? Se algo é em relação a alguma coisa, notem só, o primeiro quesito para existir a crase já aconteceu aí. Se algo é em relação a alguma coisa. Depois, vamos lá, expectativa. O nome expectativa admite o artigo? Eu falo assim, gente, a expectativa de vida no Brasil aumentou. Então, expectativa é um substantivo que sim admite o artigo. Se é em relação à expectativa, vai haver, nesse caso, a fusão da preposição, que sai do relação, com o artigo, que está presente em expectativa. Por isso, a crase é obrigatória. Se eu retirar, sim, eu vou prejudicar a correção do texto. Você só vai poder acontecer a retirada quando o termo estiver usado em sentido genérico, mas isso aí é uma outra história que a gente vai ver mais à frente. Questão 20. O termo
Desenvolveram-se poderia ser substituído pela locução foram desenvolvidos, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical do texto. Se você... Eu gosto sempre, sabe, assim, às vezes eu falo para os alunos que você tem que saber exatamente o que está perguntando, sabe? Não é quem sabe, sabe mesmo, não é assim chegar assim, e vou lá e responder, não. É, por exemplo, pensar assim, essa matéria é de vozes verbais, olha aqui. Por quê? Porque pela estrutura eu já sei que vai existir uma voz passiva sintética e vai haver uma voz passiva analítica. E aí, geralmente, elas querem dizer, né? Elas sempre querem dizer a mesma coisa. Se eu digo assim, ó, vamos lá, vem comigo. Se eu digo assim, construiu-se a casa. Construiu-se a casa. Quem constrói, constrói algo, então é um VTD. Esse C é uma partícula passivadora. A casa, que seria o objeto direto, passa a ser o sujeito. É a mesma coisa de a casa foi construída. Porque aqui, né, você tem a tal da voz passiva analítica, aqui você tem a voz passiva sintética. Então, construiu-se a casa é a mesma coisa de a casa foi construída. Desenvolveram-se meios técnicos é a mesma coisa de meios técnicos foram desenvolvidos. Observem, desenvolveram-se, que é voz passiva sintética, aquela com a partícula C, a partícula passivadora. Poderia ser substituído pela locução foram desenvolvidos, que é a voz passiva analítica, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical do texto. Sim, bate palma até, né? Muito fácil essa questão. Sim. Foram desenvolvidos por desenvolveram-se. Questão de voz verbal, voz passiva sintética e voz passiva analítica. 21. Vamos lá. 21. O emprego do acento do sinal indicativo de crase no trecho não responde à questão racial é obrigatório, dado o caráter definido do termo questão racial e a acepção do verbo responder no período. Eu disse para vocês, vamos lá, vem cá, vamos conversar aqui um negócio, sério. Olha só, eu ganhei um bis, ó. Quebrar a dieta mais tarde. Eu disse para vocês que crase é a junção de uma preposição com artigo, regra geral. Falou, Ricardo, falou mesmo. Eu falei para vocês que existem outros casos de crase que não estão ligados à regra geral, né? Que são os casos das locuções. Fala assim, Ricardo, falou mesmo. Pois bem, mas eu não disse a você ainda que, aliás, de onde vem essa preposição? Essa preposição, ela vem de dois lugares. Ou ela vai vir de um nome, na regra geral, ou ela vai vir de um verbo. Por exemplo, quem é fiel a. Quem obedece, obedece a. Tá bom. Só que nem sempre você vai saber ou vai ter certeza se esse nome pede ou não a preposição. Por exemplo, quantas vezes eu vejo as pessoas falarem assim, ó, obedeça o seu pai. As pessoas não sabem, muitas vezes, que esse verbo obedecer ele é transitivo indireto, que ele pede a preposição. Logo, a gente pode perceber que regência, a matéria de regência, é fundamental também para você entender crase. Exemplo. O verbo, olha, observem isso aqui. O verbo pagar, ele pode ser direto, se eu disser assim, paguei a conta, porque quem paga, paga algo. Então, paguei a conta, sem crase. Mas quem paga, paga algo a alguém. Logo, paguei a Márcia, com crase. Já que aqui é a alguém que eu pago. Então, notem que eu só sei aqui se a crase ela entra ou não, porque eu conheço uma matéria chamada de regência. Aqui, então, é isso que ele está perguntando. Ele quer saber se você sabe a regência do verbo responder. E o verbo responder, realmente, ele pede a preposição a, ele é usado como transitivo indireto. Então, assim, ó, responda ao meu questionamento. Responda à questão com crase, responda às questões.
Não responde à questão racial com crase, já que o verbo pede, e questão racial, como ele fala, está no sentido definido. Então, é sim obrigatório. O verbo responder, anotem aí, é transitivo direto. Gente, regência é uma matéria linda, linda, linda. E a gente percebe o quanto nós falamos errado no dia a dia, né? Outro dia mesmo, aqui no diferencial, eu estava saindo, e aí eu estava sem dinheiro, porque eu vivo sem dinheiro, vivo sem dinheiro, porque quero passar cartão em tudo e sou preso no pedágio. E aí eu pedi para a Irene, falei, Irene, me dá um dinheiro aí para eu pagar o Adão. Aí depois eu falei assim, opa, pagar o Adão não, para eu pagar ao Adão. Porque quem paga algo, eu ia pagar o dinheiro a o Adão. Tranquilos? Então, autocorreção. Questão 22. Vamos lá. A supressão da vírgula empregada após o vocábulo família implicaria alteração no sentido do período. Vamos lá, vamos procurar aí a família, vamos ver o que essa vírgula está fazendo aí. Deixa-me só dizer a vocês, essa questão é uma questão muito bonita da prova da Cefaz-DF deste ano, de 2020, tá? Então, Cefaz-DF não, isso aqui é Alagoas. Ele está perguntando o seguinte, se eu tirar essa vírgula aqui, vou desenhar aqui bem bonitinho, se eu tirar essa vírgula aqui, será que eu vou ter... Se eu tirar essa vírgula aqui, eu vou ter alteração de sentido? Será? Vamos ver? A sacada é, quando visito a família, entre um churrasco e outro, vou até lá para olhar as gôndolas. Olhem só. Eu apanhando aqui do negócio. É o marca-texto. Marca-texto. Aqui, ó. Entre um churrasco e outro. Aqui, ó. Esse termo aqui. Esse termo aqui que é a questão da oração. Esse termo aqui que é a chave da pergunta. Por quê, Ricardo? Porque é o seguinte, gente. Esse termo aqui, ele pode se referir ao verbo visitar, mas ele também pode se referir ao verbo ir. Aqui. A quem que ele está se referindo? Do jeito que ele colocou a vírgula, fica assim, ó. Quando visito a família, aí esqueça isso aí. Quando ele está visitando a família, aí lá, entre um churrasco e outro é que ele vai. Ou seja, eu entre um churrasco e outro, vou olhar as gôndolas. Então, do jeito que está aí, esse verbo, aliás, esse advérbio entre um churrasco e outro está ligado ao verbo ir. Eu vou entre um churrasco e outro olhar as coisas. Beleza. Só que ele diz que se eu retiro a vírgula aqui, ó, de família, se eu retiro esta vírgula aqui, aí você ia perceber, aqui, se eu retirar a vírgula, aqui. Se eu retiro a vírgula, você vai perceber que aí esse termo, entre um churrasco e outro, passa a fazer parte do verbo, da oração do verbo visitar. Aí ficaria assim, ó. Quando visito a família entre um churrasco e outro, vou até lá para olhar. Ou seja, aí entre um churrasco e outro é que você visita a família. E não é isso que está escrito aqui. O que está escrito é que você, quando visita a família, você vai entre um churrasco e outro olhar as coisas. Por esse motivo que se realmente eu tiro essa vírgula, eu suprimo essa vírgula, o item fica errado. Aliás, implica sim alteração no sentido. Então, o item é certo. A supressão da vírgula empregada após o vocábulo família implicaria alteração de sentido. Verdade? Porque o advérbio deixaria de se referir ao verbo ir e passaria a se referir ao verbo visitar. 23. Todo trecho subsequente a difícil funciona como complemento desse termo. Eu falei isso mais cedo, lembram-se? Quando eu coloquei aqui, ó, existem não sei o quê. Aí eu falei, olha, ele vai perguntar se isso aqui é complemento, e às vezes não, às vezes está deslocado. Como aqui. Olha só. É difícil. Esse é um verbo predicativo, aquela estrutura clássica que a gente conhece,
Difícil, predicativo do sujeito. E o que é difícil? Dizer-se blá 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 blá. Isso aqui é o sujeito. Isso aqui não é complemento. A ordem direta seria: dizer se a maior turbulência depende de uma crise moral é difícil. Então, ele quis enganar a gente dizendo que esse dizer blá 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 é complemento do é difícil. E ele não é complemento, ele é sujeito. O que acontece aqui, o que aconteceu aqui foi apenas uma inversão de ordem que é clássica da tal da oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eu sempre falo, olha, quando eu estou dando essa aula, eu falo assim, lembre-se do seguinte, eu digo assim, ó, na semana que vem chegarei. Aí agora a vírgula é obrigatória, porque é longo. Então, quando o advérbio estiver deslocado, a vírgula ela pode acontecer. Se o advérbio e praticamente todos trabalham. Como é que seria a ordem direta? E todos trabalham praticamente. Aí eu tirei esse advérbio daqui e desloquei. Ele está sem vírgula, porque a vírgula é facultativa, mas se eu coloco as vírgulas, não teria nenhum problema com relação à correção, como ele está falando. Então o item é, ó, cadê? O item é aqui, ó, vírgula aqui e vírgula aqui. E, vírgula, praticamente, vírgula, todos trabalham. Caso o advérbio fosse isolado, a correção seria alterada? Nunca. Errado. Esse advérbio, essa vírgula é facultativa. Depois do e depois do praticamente. Dúvida, gente? Podem mandar, tá? Se tiverem dúvida, não estiverem entendendo, até a sua perdição, você fala, Ricardo, eu estou perdido, que eu posso te orientar como você vai estudar, né? Aqui é um pouquinho mais rápido, haja vista que é um curso de resolução de questões, então eu conto que vocês saibam alguma coisa, ou pelo menos muito do que eu estou falando. Já sextou, né? Em casa. Vamos lá. Se bem que vir da aula para mim já é assim, nossa, já saí de casa. A correção gramatical e os sentidos do texto
seriam mantidos se suprimisse, caso se suprimisse o trecho é que em como é que se fazia. Aqui nós temos um trem chamado de, olha só, um trem, né? Aqui em Goiás a gente fala trem, né? Tudo é um trem. Goiás, Minas. Aqui a gente tem um negócio, não só aqui, na verdade, esse negócio em português, a gente tem esse negócio chamado de partícula expletiva. O que é a partícula expletiva? É uma das funções do que, da partícula que. A gente usa essa partícula muito na fala. Quando você ouvir em português o nome expletivo, você vai se lembrar assim, ó, que pode ser retirado. Quando você ouvir o nome expletivo, você vai se lembrar de que pode ser retirado. Assim, ó. Como é que você se chama? Você concorda comigo que esse é que é uma muleta? Tire esse é que. Como você se chama? É isso, na verdade, que enxuga a oração. Esse aqui não tem função nenhuma. A função dele é expletiva, é de realce, então pode ser retirada. Olha só, se você diz assim, Ricardo, eu vou fazer almoço. Eu falo, não, eu é que vou. Ó, eu é que vou. Gente, eu é que vou, você não consegue nem fazer análise sintática. Quem que é o sujeito de voo desse verbo intransitivo? Eu. E o que é o é que? Nada. Partícula expletiva. Pode ser retirado. Expletivo. Assim, ó. Pode ser retirado sem nenhum prejuízo. De voo, eu é o sujeito e o é que pode ser retirado sem nenhum prejuízo. Então, a correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se a gente suprimisse esse é que de como é que se fazia. Você pode perguntar, como se fazia? Errado. Então, aliás, seriam mantidos, né? Mantidos, pelo amor de Deus. Certo. Atenção, certo? A correção, sim, seria mantida se a gente tirasse. Por quê? Porque esse aqui é uma partícula expletiva. E anota aí, o que é partícula expletiva? A partícula que pode ser retirada sem prejuízo sintático. Geralmente é o que, tá? É o que, ou então essa estrutura é que. A vida humana só viceja sob algum tipo de luz. De preferência a do sol, tão óbvia quanto essencial. Essa aqui foi uma questão da Polícia Federal. A forma verbal viceja poderia ser substituída por germina, sem prejuízo da correção, da coerência e da correção gramatical do texto. Pessoal. Aqui é o seguinte, ou você sabe o significado ou você não consegue matar essa questão. Eu falo que propriedade vocabular é uma das matérias assim que a gente mais aprende diariamente, sabe? Eu falo sempre em sala de aula, falo, pessoal, vocês precisam ter um dicionário. É como se dizer, o meu dicionário pessoal. Nos nossos cursos a gente coloca assim, ó, meu dicionário. Para quê? Para que você possa ir aumentando o seu vocabulário. Aprender uma palavra nova, vai lá, digita, escreve a palavra, coloca o significado. Todo fim de semana, revise aquelas palavras que você aprendeu né, da semana e as outras do caderno. Você vai perceber que em 1 mês, 2 meses, 1 ano, o seu vocabulário vai ter aumentado demais. E, por exemplo, você saberia o que significaria, ou o que significa viceja. Vicejar não é a mesma coisa de germinar, né? É de resistir, de sobreviver. Então, o item está errado. Aliás, poderia ser substituída sem prejuízo. Errado. Não pode ser substituído. Vocês viram que eu estou errando toda hora, né? Hora de marcar. Porque eu estou tão empolgado em sair de casa e dar aula que eu tenho marcado errado. Ó, então a forma verbal viceja poderia ser substituída por germina? Não poderia, porque eles não têm o mesmo significado. Aí você fala assim, Ricardo, como é que eu saberia? Conhecendo a palavra. Propriedade vocabular, o nome disso é propriedade vocabular, e isso é importantíssimo para a sua redação. Gente, eu tenho um caderninho. Outro dia uma amiga me ligou e falou assim, Ricardo, aprendi uma palavra nova. Inclusive eu quero usá-la com você, você é uma pessoa ínclita. Eu falei assim, Marta, essa palavra eu não conheço. O que é ínclito? Ela disse assim a mim,
Vá ao dicionário procurar. E é o que você deve estar perguntando a mim também. O que é ínclito? E eu vou dizer, vá ao dicionário procurar e passe a partir desse momento, pegar essas palavras, anotar em um caderno para que essas palavras passem a fazer parte da sua vida e o seu vocabulário cresça, a ponto de você chegar a uma prova desta aqui e perceber, ah não, que isso, Ficeja, tem nada a ver com o Germina, então o item tá errado. E simplesmente passar para a próxima, para 27, que é o que a gente vai fazer agora. Uma questãozinha de acentuação gráfica. Muito simples, né? A acentuação gráfica é fácil, o pessoal geralmente gosta porque é uma matéria gostosa. O emprego do acento agudo nas palavras juízo, extraído e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gramatical. Por que juízo recebe acento? Porque é um hiato. Se eu tirar daí o acento, vai ficar juízo. Juízo. Né? Se eu tirar o acento, fica juízo e não juízo. Extraído. Por que o extraído recebe acento? Porque é um hiato. Se eu tirar o acento daí de extraído, vai virar extraído. Extraído. E por que período recebe acento? Porque é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Essas palavras, elas não são acentuadas pela mesma razão, tá? Até porque o acordo e a gramática falam que nós só falamos de hiato nas palavras oxítonas e nas palavras paroxítonas. Não há falar sem hiato nas palavras oxítonas, ou proparoxítonas. Por esse motivo, período não poderia ser acentuado por ser hiato, mas período recebe acento porque iria receber de qualquer forma, já que todas as proparoxítonas em língua portuguesa são acentuadas. Tá bom? Então, juízo, né, recebe acento por ser hiato, extraído recebe acento por ser hiato e período recebe acento por ser uma proparoxítona. Por esse motivo, nós não temos a mesma regra de acentuação. Na minha enquete hoje, lá do perfil, eu fiz exatamente uma pergunta parecida com essa. Depois, corram lá para responder. 28. Questão 28. Vamos lá. Os vocábulos traz, e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Pessoal, traz, quantas vogais eu tenho? Uma, então é um monossílabo. Quantas vogais eu tenho? Uma, então é um monossílabo. Nós, quantas vogais eu tenho? Uma, então é um monossílabo. Quando é que a gente acentua os monossílabos? Formados por A, E e O. Além dos ditongos orais e abertos. Então, sim, tudo isso aqui recebe acento em obediência à mesma regra de acentuação. Olhem aqui a crase. Por que essa crase aqui aconteceu? Vamos lá, por que essa crase aqui aconteceu? Se é em obediência, você concorda que é em obediência a alguma coisa? Se é em obediência a alguma coisa. Você concorda que a mesma regra, eu consigo colocar um artigo aqui, eu falo assim, olha gente, a mesma regra justifica tal coisa. Então, o A de obediência se junta com o A de a mesma regra e resulta no acento indicador de crase. Mas a questão não é disso, a questão é de acentuação. Eu só parei aqui para explicar um pouquinho, já que havia um exemplo. Mas na questão de acentuação, a gente tem traz, e nós como 3 monossílabos acentuados por essa razão. Penúltima questão da noite, questão 29. A questão 29, ela fala um pouquinho do acordo ortográfico. E aí ela pergunta o seguinte, segundo preconiza o novo acordo ortográfico, que novo que nada, né? O acordo ele é de 2009, a gente já está em 2020, então pelo amor de Deus, novo não. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. A gente sabe, a gente viu, se não viu a gente vai ver agora, o seguinte, que geralmente, gente, existem 14 regras aí,
Existem 7 regras do hífen na derivação e existem 7 regras do hífen na composição. São 14 regras do hífen em português. Mas uma delas diz assim, que se eu tenho letras diferentes, eu junto. Aliás, se eu tenho letras iguais, eu separo. Por exemplo, ó, micro-ônibus. Tá vendo? Micro-ônibus. Letras iguais, então eu separo por hífen. Micro-ondas. Letras iguais, eu separo por hífen. Letras diferentes, eu junto. Por exemplo, microcomputador. Ó, juntei. Por quê? Micro termina com O, computador com O. Sei lá, microeconomia, ó. Juntei. Microeconomia. Por quê? Micro termina com O, economia começa com E. Aqui micro termina com O, computador começa com C. Então, letras diferentes junto. Microsistema, vou ter que juntar, porque micro termina com O e sistema começa com S. Só tem um probleminha. Quando a gente junta, né, quando a palavra começar por R ou S, e a gente juntar aqui, o R e o S vão ficar entre duas vogais. Aí a gente se lembra da tia, né? A tia falando lá na escola básica, olha, um S entre duas vogais tem som de Z. Não é à toa que você fala, por exemplo, empresa, porque o S está entre duas vogais. Você fala Neuza, né? O S com som de Z. Então, para não ficar microsistema, já que o S estaria entre duas vogais, a gente coloca uma consoante de ligação. Então, microsistema. Como é que eu grafaria antissocial? Ó, anti termina com I, social começa com S. Eu tenho que juntar. Mas para não ficar antissocial, eu tenho que colocar uma consoante de ligação. Aí fica antissocial. Da mesma forma que contrassensos. Antissocial e contrassensos são grafados, né, esses vocábulos são grafados da mesma forma porque recebem essa consoante de ligação aí que mantém o quê? O som. Para finalizar, última questãozinha da noite aí, nós temos a questão 30, perguntando o seguinte: seria preservada a correção gramatical do texto se no trecho composta minimamente de um radar fosse empregada a preposição por em vez da preposição de? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Regência nominal. O CESP passou a cobrar essa matéria de um tempo para cá. Não era, assim, uma das principais matérias, não, gente. Até porque regência verbal cai, assim, ó, 50 mil vezes mais do que regência nominal. Tanto é que a gente quase não estuda regência nominal, né? Quase não estuda, a gente estuda mais a regência verbal. Mas de um tempo para cá o CESP tem cobrado muito regência nominal. Eu indico um dicionário, chama-se Dicionário de Regência Nominal, do Celso Pedro Luft. Quem quiser entender um pouco mais dessa matéria, basta comprar o dicionário. Eu, por exemplo, quando eu tenho dúvida, se eu tivesse dúvida nisso aqui, eu iria ao dicionário, eu ia colocar lá a palavrinha composta. Aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, composta pode ser composta por ou pode ser composta de. Então, se eu troco composta por composta de, eu preservo a correção nesse sentido? Com certeza, com certeza. O mesmo, difícil seria se ele perguntasse assim, ó, eu tenho medo de cavalo ou eu tenho medo a cavalo? Aí eu acho que seria mais complicado para você. Mas se você tivesse o dicionário do Pedro Luft ou tivesse visto esta aula, você saberia que o nome medo rege as duas preposições. Quem tem medo a ou tem medo de. Quem tem pavor a ou tem pavor de. Então a gente pode fazer esse intercâmbio aí de preposições sem nenhum problema, mantendo o sentido e a correção. E agora, nós terminamos aqui o nosso bloco de questões. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aí que, assim como na semana passada, foi uma prova geralzona, o CESP não inventa muita moda, né? O que costuma cair ali é bem constante.
e repetitivo. Então, quanto mais exercício vocês fizerem, entender a forma de cobrança, maior a nossa chance de sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção, obrigado por terem nos acompanhado aí. Voltamos na semana que vem com mais questões. Estamos à disposição de vocês, tá? Nos nossos canais e no site do Diferencial. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.